Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Primeiramente, eu desejo um bom domingo a todos aqueles que são os nossos clientes, vamos chamá-los assim, os telespectadores assíduos que degustam este programa aqui. Bom dia, Padre Fernando. O senhor passou bem a semana? Graças a Deus. E estamos prontos para começar esta nova semana que hoje se inicia e esperamos de coração que o nosso programa tenha ajudado você e a sua família a se aprofundar sempre mais na Palavra de Deus. Padre, não sei se eu poderia começar esse programa com uma pergunta. No último programa falávamos sobre a questão de Lucas e a mãe de Jesus, Maria, mas assim que o programa terminou, eu fui dar uma contada aqui na quantidade de pessoas que estavam reunidos naquele grupo de oração, conforme o capítulo 1, se não me falha a memória, eram 11 apóstolos. E depois vem a nota, Maria e mais algumas mulheres. Por que será que as mulheres não entram na contagem, Padre, se elas estavam presentes? Leia o versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 25 e disse... Era de mais ou menos 120. 120. Aí. Então elas entraram na contagem? Sim, claro, mas 120 não eram só homens. Mas Lucas conhece algumas mulheres, mas não nos diz quais realmente estavam presentes ali, além de a mãe de Jesus. E a narrativa não traz o nome das mulheres como traz o nome dos... No Evangelho aparecem algumas. Nos Atos vão aparecer outras, Lídia, por exemplo, mas isso já na missão de Paulo, a primeira na Europa, na cidade de Filipos. E esse número aqui de 120 diz respeito ao tamanho do grupo de cristãos ou ao grupo de cristãos e aqueles que também Vamos ouviam ficar no genérico. Admiradores do Galileu. Simpatizantes do Galileu. É ainda cedo para falar em cristianismo. Isso supõe muita coisa ainda. Um corpo de doutrina, um culto especial, uma liturgia. Vamos deixá-los como judeus, seguidores ou admiradores do Galileu, né? ou do Nazareno. Como eles foram inicialmente chamados. Eu acho que agora nós estamos capacitados a começarmos a leitura, só que leitura sequencial, leitura versículo por versículo. Vamos fazer? Então você começa e eu vou fazendo uma intervenção e dando as explicações necessárias. Assim nós temos um contato direto com o texto bíblico. Então, para você que nos acompanha, nós vamos começar a nossa leitura no primeiro capítulo e no primeiro versículo do nosso tema em questão, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo. Este é o terceiro evangelho, o meu primeiro relato. Ou seja, diz respeito ao Evangelho de Lucas. Já feito. Teófilo. Quem era este Teófilo? Uma pessoa conhecida? O nome é simbólico. Teófilo, amigo de Deus. Queria dirigir o texto a um determinado ser humano, a uma determinada pessoa chamada Teófilo, ou chama, em geral, todos os leitores de Teófilos, isto é, amigos de Deus. Está aí uma discussão que não tem
resposta. A respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. E aí terminou o Evangelho. O Evangelho terceiro termina aí. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Bem, durante 40 dias. Este número aqui que a igreja usa, nós podemos dizer que é a periodização que Lucas faz do mistério pascal. O mistério pascal não se passa mais neste mundo. Quer dizer, começou aqui com a morte, mas supera a história e o universo. 40 dias. Por que 40? Não 30, não 60. Por que 40 dias? 40 era um número bíblico já consagrado no Antigo Testamento, sobretudo como um tempo apto a uma preparação. Lucas escreveu este texto, eu disse na introdução, por volta dos anos 80 ou mais provavelmente 90 da nossa era, do primeiro século. Quando escreveu, não havia mais aparições. Interessante que Paulo, bem antes de Lucas, escrevendo a primeira carta aos Coríntios e elencando no capítulo 15 as aparições oficiais de Jesus ou as testemunhas oficiais que foram beneficiadas com uma aparição de Jesus, diz, por último apareceu também a mim. Ou seja, se a carta foi escrita na década de 50, 30, 40 anos antes de Lucas, Paulo não conhecia mais nenhuma aparição de Jesus. Por último, apareceu também a mim. 40 dias. Isto significa, para Lucas, houve um tempo em que Jesus apareceu. Quantas vezes Jesus apareceu? Os evangelhos nos dão umas 15 vezes, mas nós não podemos nos basear nesse número. Pode ter aparecido a mais pessoas e durante um tempo maior. Se Paulo viu Jesus, Paulo não viu Jesus dentro de 40 dias da morte, porque Paulo foi um perseguidor dos galileus nazarenos e só a caminho de Damasco foi que se encontrou com Jesus. Portanto, o período deve ser mais longo. Porém, quando Lucas escrevia no final do século, já havia terminado. E isto, para concluir o raciocínio, isto era importante. Doravante, quem quiser ver ou encontrar-se com Jesus, só tem um local, a igreja. Uhum. Qualquer outra aparição de Jesus que não seja a igreja é suspeita, é a priori suspeita. Então era preciso delimitar um tempo de aparições para não se multiplicarem demasiadamente videntes que afirmavam ter tido ou que afirmariam ter tido encontro com Jesus ressuscitado. Uma pitada de apologética. Agora, no fundo, quando a gente entende a própria dimensão da ressurreição, em se tratando de aparição, fica um pouco complicado.
Eu acredito que quando olhamos o texto, temos que entender que também os escritores trabalhavam com aquilo que hoje na teologia nós trabalhamos, os limites da linguagem. Porque se a ressurreição é um fenômeno, por assim dizer, que se dá muito mais no mundo de Deus do que no nosso, porque ela é meta-histórico, como é que o apóstolo, o autor, os autores nas narrativas podem usar da estilística de dizer 40 dias depois, 8 dias depois, 3 dias depois? Simplesmente um modo humano de se falar de coisas que não se passam neste mundo aqui. Todas as aparições de Jesus vieram do céu, porque a ressurreição já levou Jesus para o céu. Nós não podemos imaginar Jesus escondido em algum lugar e aparecendo a este ou aquele de quando em quando. Todas, mas Lucas deveria ter uma linguagem humana para se exprimir durante um determinado período, por ele chamado 40, que nós sabemos agora o que significa, houve aparições, agora não mais. Vamos fazer um intervalo e voltamos.